Shalom, eu sou Davidson Binou, sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional, publisher editorial, trabalho com a editora Contextualizar. Eu também fiz parte da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, de modo que é um prazer estar aqui com você para fazer uma meditação, uma breve meditação, na verdade, na passagem de segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler, primeiramente, o primeiro bloco de versículos, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É interessante que aqui Paulo se refere aos instantes finais da sua vida. Ele está fazendo um balanço sobre tudo o que ele fez, desde o momento em que ele se converteu e, de fato, foi chamado depois por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Paulo era um fanático judeu. Ele era tão fariseu e tão zeloso no seu farisaísmo que ele estava a ponto de perseguir a igreja de Cristo. E é claro, no momento em que no caminho de Damasco Paulo se converte, ele conhece o Senhor Jesus, e então o Senhor Jesus o chama para o ministério, e aquela experiência foi o suficiente para mudar radicalmente a sua vida, passando por percalços, indo por várias regiões da sua geração, pregando especialmente aos gentios, começando a falar nas sinagogas, porque era o ambiente que ele tinha mais acesso e era muito conhecido. Ele então falava de Cristo, primeiramente aos judeus que estavam nas sinagogas e também aos gentios que moravam naquelas cidades, dedicadas muitas vezes ao paganismo. Paulo, então, faz um ministério sui generis, um ministério completamente diferente de tudo que existia à época, porque Cristo de verdade o chama para ampliar os horizontes e a Igreja de Cristo, então, passa a se expandir além dos círculos de Jerusalém, além das cercanias ali em Israel, inclusive. Paulo, então, começa a pregar. Já no final da sua vida, tendo levado muitos açoites, passado por muitas dificuldades, perseguições, situações de quase morte, já no final da sua vida, então, ele diz que já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício. É interessante que essa expressão que ele usa, aspersão de sacrifício, que era uma figura tirada da terminologia do sacrifício cerimonial, feita ali com os animais, quando se fazia os sacrifícios pelo sumo sacerdote na época que Paulo vivia e que ainda existia o templo. Claro, depois, no ano 70, depois dele, o templo seria destruído, mas até então era uma figura muito comum e muito conhecida, porque aqui ele se refere ao modo como ele estaria sendo martirizado pelo Evangelho. E, de fato, tantas prisões, tantas lutas que ele enfrentou, tudo isso era também fruto de martírio que ele estaria enfrentando em nome do Senhor Jesus. Mas ele também usa aqui a palavra partida nesse mesmo versículo, quando ele diz que o tempo da sua partida estava próximo. A palavra partida em grego é analusis, que literalmente significa o soltar das cordas para libertar o navio, né? Quando se tirava as cordas que estavam prendendo o navio, atando o navio ao cais, e então o navio poderia partir e poderia ter liberdade para andar mar adentro, para navegar o mar adentro. É interessante que essa figura de linguagem também se refere não apenas ao martírio enquanto morte, enquanto cessação da vida, mas aqui ele faz uma referência clara à vida com Cristo, à vida eterna que está além
de toda e qualquer experiência que nós possamos ter enquanto ser humano. E no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um versículo muito conhecido, amplamente conhecido, quando ele fala o seguinte, que a disciplina do servo de Deus incluía para ele alguns elementos também interessantes. Quando ele diz combati o bom combate, ele está se referindo aqui à coragem do bom soldado para poder lutar a luta, para poder lutar em nome do Senhor, para poder lutar para alcançar uma coroa acima de qualquer experiência humana. Quando ele também se refere a acabar a carreira, ele se refere aqui à à perseverança do atleta que está buscando ser forte numa corrida, uma corrida difícil, longa, nesse esporte, né, que é tão extenuante para o organismo do atleta. Então se apresenta como esse atleta perseverante, que como um soldado lutou até o fim da vida e como atleta também se esforçando para fazer o seu melhor, para dar o seu melhor nessa atividade esportiva. E por fim, quando ele diz aqui que guardou a fé, provavelmente ele estava se referindo à hospitalidade de um mordomo fiel que estava guardando os pertences do dono da casa, que era generoso também para com a sua família. É interessante, essas três figuras aparecem aqui no versículo 7. O bom soldado, o atleta forte e a hospitalidade do mordomo fiel. É muito interessante a gente perceber o quanto Paulo estava aqui enxergando, como ele estava enxergando o fim da sua vida. Agora eu quero pular com você para os versículos de 16 a 18, que também fala um pouco sobre como ele enxergava o fim da sua vida. No versículo 16 ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ele está aqui apresentando o seu desejo de que essas pessoas que o abandonaram na hora que ele mais precisava não fossem castigadas por Deus devido a esse abandono. No versículo 17 ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei tão livre da boca do leão. Interessante como ele vê aqui no versículo 17, o modo como o Senhor também estava cuidando dele. Embora seus amigos humanos o tivessem abandonado, Paulo sabia que Jesus jamais o abandonaria. Ele estaria com ele em todos os momentos da sua vida. Ele pregava a fim de que todos os gentios a ouvissem essa palavra. São os pagãos que estava se referindo aqui, que viviam em Roma, principalmente, que então escutaram as palavras de Paulo, faladas inclusive no seu próprio julgamento, ou então que ouviram também a pregação de Paulo na Espanha, depois de ele ter sido libertado, como você pode conferir depois em Romanos capítulo 15, no versículo 20. É interessante que no final do versículo ele fala aqui que ficou livre da boca do leão. Aqui ele estava simbolizando com essa palavra o extremo perigo que ele corria. E era, na verdade, uma referência à perseguição feita por Nero e à atuação de Satanás também descrita em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E era provavelmente a essas duas referências que Paulo estava se referindo. Então, ele sabia que Jesus estava com ele, e ele tinha completa consciência do seu chamado, da sua missão, que não poderia jamais deixar de cumprir aquilo pelo qual o Senhor o chamou. E no versículo 18, eu quero fechar aqui essa meditação com você, quando Paulo disse: o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo tinha uma certeza absoluta, inconteste, de que no final das contas ele teria cumprido a sua missão, ele estaria com Cristo. Isso seria a sua recompensa final, a recompensa celestial, revestido de toda a glória do próprio Cristo que estaria sendo compartilhada com ele. Essa atitude de Paulo no fim da sua vida nos serve de lição. Muitas vezes enfrentamos as dificuldades, as lutas da vida. Muitas vezes até achamos que
podemos perecer em determinada situação, passar por uma dificuldade de fome, de doença, passar uma situação qualquer na família, um perigo real. Entenda, os perigos são concretos, são reais. Paulo sabia aqui que ele havia cumprido o seu ministério. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência de que o nosso ministério já foi cumprido em Cristo Jesus. Então, eu quero convidar você a meditar comigo nesses versículos e eu e você levarmos em nosso próprio coração e em nossa mente o direcionamento espiritual para que estejamos deixando um legado. Quando a minha vida se findar aqui na terra, eu quero deixar um legado àqueles que me seguirão, aqueles que ouvirão as minhas pregações, aqueles que receberão os meus estudos, aqueles de alguma forma foram impactados por mim nas aulas que eu dei ao longo da minha vida na igreja, no seminário, enfim, todas as pessoas com as quais eu pude conviver e de alguma forma trazer também algum tipo de influência positiva para o reino de Deus, isso eu vou levar como galardão. Essa era a certeza de Paulo, essa também é a minha certeza e, por certo, também será a sua. Então, medite nessa mensagem. Qual o legado que você tem deixado àqueles que seguirão você? Qual o tipo de experiência você vai deixar que estará levando as pessoas a ter uma vida repleta de bênçãos, de segurança, de firmeza na fé, e depois todos nós nos encontrarmos em Cristo nessa bem-aventurança celestial. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa ter sido de bênção para você. Em nome de Jesus, a minha oração por você e por cada um de nós, para que possamos fazer a diferença nesse mundo que precisa tanto de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, paz e bênçãos. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.